Elementos. Estamos na página 19 do jardim. Para que a comunicação entre o céu e a terra fosse melhor absorvida, os signos foram categorizados de acordo com os 4 elementos base da vida aqui no nosso planeta: fogo, terra, ar e água. Então, os elementos, eles estão relacionados diretamente com o planeta Terra e as condições de sobrevivência aqui. Então, essa classificação dos signos vai falar do organismo Terra, do planeta, de uma maneira física e corpórea, de como ele foi sendo criado, de como ele foi se desenvolvendo. O elemento fogo está relacionado com a bola de fogo que era o planeta Terra em suas origens e que se mantém viva em seu centro, correspondendo à nossa fonte original, a nossa alma. Então, o fogo, ele está falando do núcleo da Terra. Ele está falando dos primórdios. Porque ele está falando do centro, que é a origem. Tudo vai se desenvolvendo a partir do centro. E aqui, a classificação dos signos, ela não é sobre uma hierarquia de importância. Os 4 elementos são base da vida aqui no nosso planeta. Mas é uma organização de acordo com a ordem em que as coisas foram criadas. Então, o fogo, ele tá falando desse lugar central que, visto de fora, se a gente olhar o planeta de fora, a gente não enxerga o núcleo, mas ele tá ali. Seu simbolismo está conectado à criatividade, luz, brilho, coragem, espontaneidade, paixão, autoestima, autorreconhecimento, valorização e preservação do nosso espaço e centro vital. Então, a criatividade, o fogo, ele está falando da criação, da onde vem, qual é a fonte daquilo que a gente cria. É desse ponto, é desse núcleo. E por isso, os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, eles vão estar relacionados com a preservação desse lugar. Eles vão estar relacionados com território. O brilho, a coragem, a espontaneidade, a paixão estão falando de como
a gente expressa esse lugar dentro de nós a nível externo. Então, a coragem com a qual eu lido com as situações da minha vida, a minha espontaneidade, a minha paixão de fazer aquilo que eu faço, isso tá expondo esse lugar dentro de mim. Mas esse lugar dentro de mim, ele só é acessível a mim. E por isso os signos de fogo falam de autoestima, autorreconhecimento, valorização. Porque, visto de fora, não tem como acessar esse lugar. Não tem como acessar o núcleo do planeta de fora. Mas é ele quem anima. O fogo, ele está relacionado com aquilo que preenche, com o ânimo, com o vigor, com a vitalidade. É como a gente pode pensar num fantoche. Então, um fantoche, né? Se não tem algo animando ele, movimentando, ele não tem vida. Ele é inanimado. Então, o fogo é aquilo que anima. É a alma. Tudo que diz respeito à nossa chama interna, à nossa essência. Então, os signos do elemento fogo, eles estão relacionados a esse ponto. No nosso mapa, a gente vai reconhecer esses signos pela cor vermelha. Então, Áries, Leão e Sagitário. Aqui eu já vou mostrar para vocês na tabela como identificar os elementos. Depois, ao longo da leitura, a gente vai entender melhor como interpretar essas tabelas. Mas eu já vou mostrar para vocês agora como identificar os elementos e também os ritmos aqui. Então, na primeira linha, onde tem o F, estão os pontos e planetas que no nosso mapa estão no elemento fogo. Então, a primeira linha está falando do elemento fogo. A segunda linha, onde tem o A, está falando do elemento ar. A terceira linha, onde tem o E, está falando do elemento terra. E a quarta linha, onde tem o W, está falando do elemento água. A primeira coluna, onde tem o C, está falando do ritmo cardinal. A coluna do meio, onde tem o F, está falando do elemento do ritmo fixo. E a terceira coluna, onde tem o M, está falando do ritmo mutável. O elemento terra está diretamente relacionado com as características corpóreas do planeta que habitamos. Um organismo que se solidifica conforme se movimenta pelo espaço, gerando a superfície rígida na qual pisamos e materializamos tudo à nossa volta. Então, o elemento terra, ele tá falando do nosso chão. É a terra da terra.
a bola de fogo, ela foi se movimentando pelo espaço e foi se solidificando até gerar a superfície em que nós estamos hoje e na qual nós construímos tudo que a gente constrói. Então, seu simbolismo está conectado à determinação, foco, perseverança. Sim, a bola de fogo para se solidificar levou um tempo. Ela pacientemente foi se movimentando pelo espaço até ir se solidificando. E o elemento terra, ele não é parado, ele é constante. A terra gira constantemente, ela continua girando. A gente pode não perceber, mas ela tá girando. Foco, perseverança, concretização, recursos, sustento, fertilidade. Então, quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais a gente concretiza no plano físico, a Terra está falando do físico, do plano físico, daquilo que é visível, palpável. Os meus recursos que são gerados a partir daquilo que eu faço. Quanto mais eu faço, mais recursos eu tenho. Quanto mais eu concretizo, mais recursos eu tenho para concretizar mais. Para realizar mais. Fertilidade. Tem uma constância. Se eu cuido dos meus recursos, se eu protejo a minha terra, os meus bens, as minhas finanças, tudo que envolve o plano físico, eu sempre tenho um terreno fértil para produzir aquilo que eu quero e preciso e necessito. Necessidades básicas de sobrevivência. E tudo que se refere ao nosso corpo e ao plano físico. Então, o cuidado com o nosso corpo, a proteção ao nosso corpo, porque a terra é quem envolve a bola de fogo. É a camada protetora. Então, necessidades básicas de sobrevivência. O fogo é a vida. A terra é quem envolve, protege a nossa chama interna. Se eu tentar construir uma casa diretamente no fogo, ela vai queimar. Então a terra é quem protege. E é onde a gente constrói a nossa vida aqui na Terra, a nível físico. Então, os signos que representam o elemento Terra estão em verde no desenho do nosso mapa. Touro, Virgem e Capricórnio. O elemento ar
está relacionado ao soprar do vento, à nossa respiração e ao fluxo natural de movimento em que estamos inseridos. Então, o girar da Terra é o ar. A bola de fogo foi se solidificando porque estava em movimento e continua. Isso é o ar. E às vezes ele é imperceptível, ele é invisível, mas é ele que proporciona o desenvolvimento. Sem o ar, a bola de fogo continuaria bola de fogo. Ela só foi evoluindo por conta do ar. Então, os elementos que representam, os signos que representam o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário, eles estão relacionados a esse desenvolvimento. Seu simbolismo está conectado às interações humanas com o mundo à sua volta. Então, somos seres sociais e o nosso desenvolvimento está atrelado a esse movimento do ar, a comunicação, expressão, aprendizados. O ar permite a gente aprender coisas novas e evoluir. Ideias, pensamentos, divagações, conceitos, aquisição e trocas de conhecimento e tudo o que se refere ao plano mental. Então, o elemento ar, ele está falando das nossas trocas com o outro e também com a gente mesmo, as nossas ideias, divagações, mas também as nossas conversas. Nós dependemos disso. Isso é básico para a nossa existência aqui na Terra. Então, os signos do elemento ar no nosso mapa estão em laranja. Gêmeos, Libra e Aquário. O elemento água está relacionado aos rios, mares, oceanos, cachoeiras e todos os líquidos e fluidos presentes no nosso corpo. A água, ela é a camada mais visível do planeta Terra. Se a gente olha o planeta de fora, a gente vai enxergar a água. Então, a água, ela é a pele do planeta. E quando a gente estava chegando aqui na Terra, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, o nosso mundo era água. O mundo como a gente conhecia era água, nós estávamos envolvidos em água. Então, quando a gente nasce, a gente deixa esse mundo aquático para trás. Mas esse para trás, na verdade, é para dentro. Então, o simbolismo da água está conectado à sensibilidade,
sensações, desejos, vínculos, instintos, intuição, limpezas, memórias, espiritualidade e tudo o que diz respeito ao nosso mundo interno e ao plano emocional. Então, esse mundo que a gente conhecia, que foi o primeiro que a gente entrou em contato, ele compõe o nosso mundo interno. E quando nós reagimos emocionalmente a uma situação, nós estamos expondo o nosso mundo interno. Por isso que a água é a pele do planeta. E é a nossa também. Porque o modo como eu reajo a uma situação, a algo que alguém me falou, o modo como eu reajo vai contar para o mundo como que eu sinto o mundo, como que esse mundo aqui dentro de mim ele é. Então, sim, tá falando das minhas memórias, das minhas experiências, das minhas sensações, dos meus desejos e vínculos que eu criei e que compõem as minhas experiências pré-natais nesse mundo aquático e que estão dentro de mim. E que somente eu sei de fato como é esse mundo, mas o modo como eu reajo emocionalmente ao externo vai expressar como que é isso dentro de mim. Então, os signos que representam esse elemento, o elemento água, estão na cor azul. Câncer, Escorpião e Peixes. Para compreendermos as diferentes características de cada um dos signos dentro do elemento que representa, podemos ter como base o ritmo de cada um. Vem comigo! Então, no próximo vídeo, nós vamos falar do elemento fogo e dos signos que compõem esse elemento.